Gente querida, graça e paz, boa noite a todos. Eu quero agradecer novamente a confiança que me foi depositada pela liderança e pelos pastores dessa igreja, porque por todo lado se ouve que se você quiser um lugar onde a palavra de Deus seja pregada com seriedade, ainda que outras coisas, como em todo lugar, talvez falte, aqui você pode encontrar esse lugar, onde há seriedade na exposição das verdades bíblicas. Então, se fala isso desses irmãos aqui, me sinto, de certa forma, honrado pela confiança de poder estar no vosso púlpito. Hoje pela manhã eu passei algumas fotos. Eu, de certa forma, não gostaria de repeti-las, a não ser uma ou outra que tem um enfoque destinado ao que eu queria comunicar nessa noite. E essas fotos, quando eu sinalizar para o pessoal de lá, elas começam a correr aqui. Antes disso, eu queria fazer a leitura de um texto e refletir acerca dele, que está lá em Colossenses. Eu estive ontem com o pessoal que está no acampamento, com essa moçada que quase fez isso aí mesmo. E estou muito feliz de vocês estarem aqui, da gente estar junto de novo. A gente conversou bastante e eu, para conseguir falar muito sério com eles, falei muito brincando também. Pessoal, estamos juntos. Hoje não vou fazer diferente não. Daqui a pouco vou dar um jeito de que, para que todos possam entender, pela revelação do Espírito, a gente se faça comunicar de um modo que entre no seu coração, em nome de Jesus. Então, em Colossenses, mas amanhã de manhã estamos juntos, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Amanhã de manhã nós estamos lá para concluir o que nós estávamos conversando, que foi iniciado pelo pastor Glênio na sexta, continuado pelo pastor Alexandre depois à noite. E amanhã é o encerramento, não é isso? E aí vai acabar. Essa é a melhor parte do encerramento. E aí vai acabar. Tá bom lá, gente? Que bom. Eles sabem falar mais coisas que isso aí. Mas é entre eles, né? Entre eles. Verso 6 em diante. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A maioria de nós passou um dia por um processo que para alguns foi um dia, para outros foi um período, na qual fomos recebendo o Senhor Jesus. Significa entender o amor de Deus na minha direção, sua capacidade de me aceitar, perdoar, desejar, querer, salvar, amar, restaurar, renovar. E assim como isso foi feito um dia, assim continuemos andando nele. Nele, radicados e edificados, confirmados na fé. Olha aqui 3 expressões: radicados, edificados e confirmados na fé. Isso só acontece com o tempo,
só acontece quando o Evangelho de Deus se mistura aos dramas da nossa vida, só acontece quando a gente começa a aplicar o que recebeu no Espírito ao cotidiano mais simples, corriqueiro, familiar, profissional, relacional da existência. Assim, nossa fé vai sendo confirmada. Não acontece necessariamente aqui dentro. Acontece a partir, por exemplo, do que aqui se aprende, mas na vida que se vive debaixo do sol. E tal como fostes instruídos, sigam crescendo. É ato contínuo, é sempre, é permanentemente. Crescendo em ações de graça, em motivos de gratidão, em olhar o mundo de um jeito que a murmuração, a reclamação, a desesperança, o queixume vá diminuindo. E um espírito meio bobo alegre, de quem apesar de ver tudo virando do avesso, ainda tem pelo que agradecer a Deus, vai crescendo em nós. O que vai nos tornando também jovens, renovando o homem interior, ainda que o homem exterior já esteja se corrompendo. Porque até o de vocês, moçadinha, também vai se corromper. Vocês vão ficando velhinhos. Mas o ideal é que, com ações de graças e uma vida que acorda dizendo: Pai, obrigado. Porque está tudo errado, mas existir nesse mundo está valendo. Como o meu filho, quando fez 8 anos de idade, eu estava voltando do consultório e tinha um beco perto de casa, era o aniversário dele, e tinha cruzei o olhar à medida que eu voltava, eu estava de branco, e era noite, e cruzei o olhar com um jovem que estava dentro desse beco. Foi uma troca rápida de olhares, eu não imaginava que ele fosse estar ali, ele não imaginava que eu fosse passar, e um mundo de coisas passou pela cabeça dele. Eu, contudo, entrei na minha casa, fui participar do aniversário do meu filho, mas antes mesmo de a gente começar, a vizinhança gritando começou a me chamar, porque o meu carro que estava em frente à minha casa, a porta, tinha sido alvejado por muitas pedradas, por alguém que tinha entrado aquele beco adentro. E quando eu fui ver o carro estava amassado por pedras que não foram lançadas. Havia ódio, raiva mesmo. O camarada estava socando o porta-malas do carro com as pedras. Eu vi aquilo e falei: cadê ele? Entrou correndo para dentro do beco. E aí eu, como todo brasileiro, que ama mais o carro que a mulher, fui para dentro... Fui para dentro do beco com tudo. Volta aqui, rapaz. E ele saiu correndo. Então, quando ele saiu correndo, né, aumenta. É igual o cachorro. O cachorro enfrenta você desde que você não enfrente ele. Como ele não me enfrentou, eu, igual o cachorro, saí correndo atrás dele. Volta aqui. E eu falei: esse bicho vai tomar uma bronca. Vai ter que pagar. Vamos fazer BO. Não sei o quê. E eu... Neste espírito, indo atrás dele, ele cruzou o beco e voltou, me obedeceu. E quando chegou perto de mim, estava assim: não fui eu não, tio, não fui eu não. Tio, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Foi o moço lá, o moço. Engoli toda a minha indignação. Era um jovenzinho especial. Na mesma hora, minha cabeça entendeu tudo. Ele é esquizofrênico, ele me viu passar de branco, ele se recordou de imediato das internações. Ele supôs que novamente ele ia ser pego, ele me entendeu como alguém que o estava perseguindo, lembrando de tudo aquilo, não podendo vingar-se em mim, vingou naquilo que me simbolizava, que me representava. Isso foi descortinado para mim diante dele assim na mesma hora. E eu engoli toda a raiva e disse: vizinho, preste bem atenção, vizinhos são amigos. A gente não pode ficar destruindo o carro uns dos outros. Você está me entendendo? Tô tio. Eu não vou mais, o moço também não vai. Sim, vamos ficar de bem, tá bom? Eu não te quero mal. Dei um abraço nele, voltei para dentro de casa, porém meu filho tinha assistido tudo isso. E disse: pai, por que eu nasci perfeito e ele nasceu com um problema desse tipo na cabeça?
E eu que estudei faculdade teológica, seminário, bíblico, batista, inclusive, disse para ele: filho, não sei. Papai de fato não sabe. Eu sei que Deus sabe. Mas eu não sei porque uns sofrem mais que outros. Você vai precisar ir ler o Evangelho segundo o Catecismo. Porque lá há uma lógica impressionante, que é toda mentirosa, mas que anda convencendo todo mundo. Mas a verdade é que eu não sei ao certo. Eu sei que eu confio em Deus. E sei que Deus o ama muito. E que o mundo, filhote, é assim. É desse jeito. Tem coisa feia. E agora que você já é um homem e tem 8 anos, fica sabendo que nem tudo é bonito. Aliás, deixa eu te dizer outras coisas. Papai Noel não existe. Coelhinho da Páscoa não existe. Eu acabei com a vida dele. E mesmo aquela vez que o Corinthians foi campeão do mundo, foi sem ganhar a Libertadores. Aí ia destruir completamente com ele. Falei, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, Leonardo. Você está gostando, filhote? Aí do que, pai? Não, de ter nascido. Tô. Está sendo uma experiência boa para você? Aí ele, tá. Esses 8 anos aqui, habitando no planeta Terra, tendo a mim como seu pai, mamãe como sua mãe, é algo assim que você sente gratidão no coração? Ele, pai. Falei, filho, então é o seguinte, não tem outro mundo para você viver agora, a não ser esse aqui. E é nesse aqui que você vai tentar ser feliz. Comece agradecendo a Deus, mesmo a despeito do fato de que vai ter um monte de coisa que você vai passar a vida sem saber por quê. E desde aquele dia, minha atenção com o Leonardo tem sido sempre que ele esteja crescendo em ações de graça. Quem está em Cristo deve crescer em ações de graça. E o capítulo continua aqui. Pena que na Bíblia que eu estou lendo, está negrito a primeira letra, a que diz cuidado. Então, pessoal, cuidado com essas coisas que estão escrito em negrito assim que começa o capítulo ou o versículo. É uma indução a você pensar que um novo assunto está começando, que de alguma forma está pouco vinculado ao assunto anterior, quando na verdade não é o caso. O assunto só continua. Pior que isso, às vezes o assunto é quebrado assim no meio e um novo capítulo começa. Com o assunto no meio, e a gente vai entendendo aquilo tudo como assuntos vários, diversos, mas isso aqui é uma carta que Paulo escreveu ao pessoal da igreja em Colossos, na Ásia Menor. Uma carta, Paulo não colocou capítulos nem versículos, fomos nós depois para organizar essa história de um modo que eu pudesse falar para você. Abra no capítulo 2, versículo 6, de um livro deste tamanho, da carta de Paulo aos Colossenses. E você não demorou a fazê-lo. Foi para facilitar a nossa vida. Mas de algum modo, algumas complicações aconteceram. Por exemplo, esse negrito quer dizer, agora ele vai começar a falar de outra coisa. Então Paulo está todo esquartejado aqui. Porque ele fica toda hora falando o mesmo assunto e a gente insistindo em quebrar. Não sei se você já mandou uma carta para o seu namorado, sim, para sua namorada, dizendo, te amo, agora capítulo 4. Porém... quero manifestar a minha insatisfação com o que tem acontecido aí, onde você está, fora da minha, enquanto eu estou aqui no acampamento de carnaval. Vocês trouxeram? Todo mundo trouxe namorado? Porque eu vi lá o acampamento inteiro está namorando. Você não trouxe namorado? Então, quero manifestar algumas coisas. 2 pontos. Aí abre outro capítulo. Como assim? É o mesmo assunto. Esse é o mesmo assunto. Cuidado, agora que vocês estão em Cristo, vivendo em gratidão, cuidado que ninguém vos venha a
enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado com as distrações que podem diminuir o tamanho da sua confiança em Cristo. Conforme a tradição dos homens, que de tantas tradições que vão chegando, a gente vai assimilando aquilo como se aquilo palavra de Deus fosse e vai sendo incorporado ao que a gente julga ser do Evangelho, sem, no entanto, ter nada a ver com o Evangelho, quando não é o oposto exato. Cuidado com as coisas que não são segundo Cristo, porquanto nele, 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder que existe no mundo e fora do mundo. O verso 11 é continuação. Agora tem até um título aqui, mas esquece o título. O título não foi inspirado. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós fomos sepultados, nós morremos com ele, a exemplo do significado do batismo, e também fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós acostumamos com essa notícia. Acontece que homem algum nunca levantou sozinho de sua sepultura para viver para sempre. Ah, mas teve aqueles lá que ressuscitaram, tem pastor aí que já foi, ressuscitou, tem um monte de gente, eventualmente, profetas ressuscitaram pessoas. Nunca ninguém ressuscitou para uma vida a partir da qual nunca mais conheceu a morte, a não ser Jesus. Ele é o primeiro, ele é as primícias, ele que puxa a fila da ressurreição. Significando dizer, ó, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês todos também. Quem crê em mim não morre, jamais passa da morte para a vida. Eu puxo a fila. O que Deus fez comigo fará com todos vocês. Nós vamos ressuscitar para uma vida a partir da qual se vive sem que a morte venha existir, ela que foi vencida na cruz, quando ele a morreu. Porque ele ressuscitou, soltas as ânsias, as cadeias da morte. Esse versículo é lindo porque diz, posto que não era possível que fosse retido por ela. Ele e a morte são absolutamente incompatíveis. Não dava para ela segurar Jesus ali, morto, deitado, não dava. Ela tentou, mas não dava. Ela não consegue. Ela encontrou um inimigo maior que ela. Provérbios diz que a sepultura tem uma boca insaciável. Você quer abrir um negócio, abre uma funerária. Você vai dar certo. Você vai ter trabalho todo dia. Tem um lugar que todo dia tem gente lá ocupando. É o cemitério. Tem sempre gente saindo, tem gente sempre entrando. Contudo, nele fomos ressuscitados. Verso 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Como é que ele fez para nos dar vida? Perdoando todos os nossos delitos. Perdoando nossos pecados. 14. E tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida é um carnezão grandão. Sabe esse carro que você está pagando em 48 meses? Alguns em 70. Sabe? Sim, o escrito de dívida que pesava contra nós era assim. Uma dívida de 48 eras. Que você nunca ia acabar de pagar, porque nenhum de nós merece se aproximar de Deus, porque é perfeito, é santo, é absolutamente diferente de mim. E ele cancelou o escrito de dívida, jogou fora, anulou, nos
transformou em alguém que não deve mais, não porque começamos a pagar, mas porque ele pagou por nós. Foi pensando nisso que ao morrer Jesus disse: está tudo consumado, está tudo pago, está tudo quitado. A dívida acabou, eu paguei por eles, eles não tinham condições de pagar. É interessante essa posição de Deus, né? Ele é o juiz, e ele olha para a gente, e ele olha e fala: não dá. Tem que condenar você. Mas eu fiz tanta coisa boa, mas a sua essência é ruim. E você sabe que é. Condenado. Aí ele vai, desce lá do trono, pega a roupa de prisioneiro, de encarcerado, veste e cumpre a pena no seu lugar. Foi exatamente o que aconteceu na cruz. O pessoal do acampamento está me entendendo? Uhul? Amém. A gente podia trocar amém por uhul. Só para variar, porque nós estamos falando amém há 250 anos, meu irmão. E uhul quer dizer amém. Agora, Jesus não chegou lá e fez assim: ah, eu sou tão bonzinho, eu sou quase o Papai Noel, então eu vou perdoar essa turma toda. Não, isso seria extremamente injusto, o pecado tem que ser pago. Ele foi lá ficar preso no meu lugar. Daí que aqui no mesmo versículo, o 14, está escrito que isso tudo que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Cravando nosso pecado na cruz. Então na cruz eu fiquei limpo para recomeçar minha vida. E Deus ir trocando minha natureza venenosa, como disse o pastor Glênio no acampamento, pela natureza dele em mim, através da sua divina semente em mim instalada. E mais, aí ele pegou os inimigos de nossa alma, o pessoal do inferno, a turma do mal para valer, o pessoal que fica todo dia nos dizendo, a teologia, o espírito do Darth Vader, todo dia venha para o lado negro da força, venha para o lado obscuro da força. Ele não nos deixa mais à mercê das marcas, das maldições, das ameaças, dos pavores, dos blefes, dos medos da turma do inferno. Na mesma cruz. Isso aí. Porque diz o verso 15 que despojando os poderes todos do mal, publicamente os expôs ao desprezo. Ninguém viu isso. O único que na cruz estava sendo desprezado era ele. O único que estava sendo humilhado era ele. O único passando vexame e vergonha era ele. Mas aqui o apóstolo descortina para a gente um frame, um pedaço do que se dá no mundo espiritual. Daí é que no mundo espiritual, à medida que Jesus estava morrendo na cruz, ele estava na cruz triunfando. Triunfando de um modo que ele expôs ao desprezo principados e potestades, poderes, todos e autoridades, o príncipe desse século, tudo. Como ele fez isso? Isso aqui Paulo está fazendo uma ponte com uma alegoria romana. Quando os romanos conquistavam um povo e expandiam seu império, eles faziam desfilar por Roma os novos colonos, o povo conquistado. E eles vinham amarrados assim, presos pelo pescoço ou pelas mãos. Não sou historiador, mas eu sei que isso é verdade.
Assim vinham os povos conquistados, amarrados uns nos outros, e especialmente aqueles que lá na terra conquistada tinham autoridade, os príncipes, os governantes, os reis, o pessoal que mandava no povo conquistado. Aí você, como um bom romano, precisava pegar seus filhos, sua família e ir para sua janela, porque Roma expandiu seu império, um novo povo foi conquistado e o rei deles vai passar aqui, quase nu, mendicante, amarrado, algemado e ligado a seus ministros todos. A gente tinha que olhar aquilo e Roma, Ave César, tudo isso aí. E agora Paulo está fazendo uma ponte que o pessoal da época conhece bem, porque ele está falando ao povo do Império Romano. E ele então está dizendo que lá na cruz, na verdade o que aconteceu no mundo espiritual é que diabinho por diabinho, demônio por demônio, todo mundo que pertence às trevas espirituais para fustigar eternamente seres humanos, filhos amados de Deus, estavam presos, amarrados uns aos outros, expostos publicamente ao desprezo, enquanto ele, na cruz, tomava sobre si todos os nossos pecados. Então, houve uma conquista do império das trevas. Daí que Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Agora, meu irmão, saber isso, eu vou falar francamente. Eu sei que eu não vim contar nenhuma novidade. Todo mundo já sabe. Todo mundo está cansado de ouvir. Alguns, aliás, bem cansados de ouvir. Alguns achando que isso aqui é palavra evangelística. É para seduzir não cristãos. Porque eu preciso de alguma outra coisa, mais sólida, mais substancial. Eu quero saber o que pode ser mais sólido, mais substancial do que a cruz e a ressurreição de Jesus e a vida por sua graça. De fato não sei. O que o texto começa dizendo é que tendo crido nisso, é para seguir crescendo nisso. Tendo crido nisso, agora é para andar nisso, consolidado nisso, confirmado nisso, tendo recebido isso, agora é para mergulhar de cabeça nisso. Até quando então? Para sempre. Porque todo dia você duvida. Porque todo dia o pavor da morte te assola. Porque você acredita em maldições. Porque você por vezes pensa que está sendo vítima de Deus. Porque você fica procurando aonde foi que eu pequei para que então tenha sofrido agora este castigo. Ora, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não há castigo sobre você. O que há é consequência de um jeito de ser que precisa mudar, senão vão me matar. Ah, mas eu quero agora uma feijoada. Meu irmão, não é fácil lidar com você, viu? Eu estou dizendo isso porque lá no Caminho da Graça, aonde ministro há 6 anos, é todo domingo a mesma coisa. Aqui também. O pastor já está reclamando. Talvez seja porque o pastor Glenn só sabe falar sobre isso. Eu falei sobre isso na minha igreja até ser expulso dela. Fui expulso. Fui porque isso aqui tem consequências que você não pode supor, imaginar. Há 3 inimigos fatais contra a vida na cruz de Cristo. É o tradicionalismo, o legalismo e o neopentecostalismo, esse mais novo, o mais recente. Eles querem anular a cruz. Como assim? O que eu quero dizer? Eles não contam a história da Páscoa? Não, não é isso. Eles querem assim te convencer que há sacrifícios a serem feitos, a fim de que se possa aproximar-se de Deus,
A semelhança dessa época, quando Paulo pregava e os demais chegavam e falavam: Paulo vos ensinou o quê? Ele ensinou a seguir Jesus. Que mais? Só lamento, só Jesus não dá. Tem que seguir Moisés também. Vocês pensam o quê? Que é fácil? Não, tem um monte de coisas para vocês fazerem. Começar pela operação da fimose. Todo mundo. É a tal da circuncisão. Para que vocês possam receber a marca no corpo de que são de Deus. E aí, todo dia que vocês chegarem na igreja, tem um diácono para fazer a conferência. Tinha porque Paulo precisou circuncidar Timóteo para entrar no templo. Ele podia dizer: Timóteo, é o seguinte, põe um cinto bem apertado, fecha este zíper, e se alguém chegar perto de você, sai para lá, meu irmão. Podia, mas Paulo tem conferência, pessoal, porque Paulo chegou e disse: olha, vamos te circuncidar para poder entrar lá no templo. Ai, tem mesmo? Nós vamos evangelizar aquele pessoal lá. Nós vamos entrar lá. A gente entra em qualquer lugar, Timóteo. E esses são inimigos da cruz. Porque agora, depois que ele triunfa deles na cruz, no verso 16 está escrito que tem um negrito de novo. De quem é essa Bíblia aqui? Sua? Tem um negrito de novo aqui, mudando de assunto. Como se fosse um novo assunto. Eu vou te dizer, tudo que tenta diminuir a cruz de Cristo é inimiga da cruz de Cristo. Então, assim, é bom mudar de vida, mas mudar de vida para ganhar a Deus e poder ser perdoado, mentira. Então ninguém vos julgue, está escrito, por causa das coisas que vocês comem, das coisas que vocês bebem, só não vão exagerar, né? Ou por causa das festas, ou da lua nova, que é uma festa judaica que vocês não estão repetindo, e deviam repetir, porque o tradicionalismo exige, do contrário, a salvação de vocês fica pela metade. Ou os sábados que vocês não obedecem mais, e deviam obedecer, porque do contrário, a salvação fica pela metade. É isso que eles pregavam. Pregavam o seguinte: pessoal, Jesus, Jesus, Jesus. Deem uns beijinhos em Jesus, mas durmam mesmo com Moisés. Agora me digam se essa experiência de Paulo não é a nossa mesma experiência. Porque é o que a igreja faz, meus irmãos. A igreja namora Jesus e vai para a cama com Moisés. A igreja não vive nem povo da lei e nem gente da graça. Vive num limbo, num purgatório existencial. No verso 17 diz que todas aquelas festas e todos aqueles rituais eram só sombras do que haviam de vir. No 18, que aqui já tem um título metido no meio também, pode arriscar aí. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos. Gente que se chega assim, o pastor Glênio pregou o básico de novo. Eu vou ali então, porque ali os anjos pelo menos falam. Quem sabe o anjo fala alguma coisa diferente. Eu vou te dizer, já te antecipo, o anjo só fala a mesma coisa hoje em dia, pessoal. É a mesma coisa sempre, já antecipo. É uma bandeja que vem uma chave, a chave do carro que você vai ganhar. Ou então é um passaporte de um lugar que você vai viajar. É basicamente isso que os anjos vivem falando o tempo todo. Ou eles vivem, com quem você vai casar, o príncipe encantado que vai aparecer, o homem de Deus, o varão, a varoa, blá, 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 angelical o tempo todo. Os anjos que cansam e não mudam de assunto. Esses aí, tem gente que não me entende, eu fico brincando. Pessoal, esses anjos que eu estou falando não são de verdade. Mas baseando-se em visões. Tudo que procede de uma mente carnal. Mas a gente é bobo e pensa que é espiritual. Só porque o cara faz um treco assim, um negócio.
No verso 20 diz: se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Paulo está dizendo, por que é que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, agora é uma pessoa livre, para viver segundo a consciência de Cristo em nós, para crescer, para aprender de Jesus, para desejar fazer o bem ao nosso próximo, para evitar que minha natureza terrena me domine e me destrua e me faça o mal, para entender que pecado é exatamente isso, as coisas que me têm feito mal, para que, sabedor de que há perdão, eu possa sempre recorrer a Ele. Porque tem negócio, não tem nada que não caiba na cruz de Cristo, nada. Mas por que é que então vocês ficam, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, dando às coisas significado, dando a coisas a possibilidade de alterar algo em você. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Transformando o que é só símbolo e rito em algo que tem vida em si mesmo. Marcelo, não sei o que você está dizendo, porque afinal de contas nós não temos nada a ver com isso. Não tem? Aí, lá no dia de Cosme e Damião, é tão simples, crente é tão bobo. No dia de Cosme e Damião, o colega te dá bala, mas você, como é crente, não sabe que é dia de Cosme e Damião aquele dia. Você devia estar mais ligado. Nesse dia alguém vai te dar uma bala, consagrada aos ídolos. E você vai comer. Bala boa, gostosa. Trouxe lá do centro, consagrada a Cosme e Damião. Já deu cárie. Um pouquinho dela desceu. Vou ter uma desinteria. E amanhã, talvez o carro vá bater. Alguma coisa vai acontecer. Se uma bala, a gente reage assim, desse jeito, besta, você imagine todo o restante que alega ter poder, qualquer coisa que alega ter poder. Se o lugar está carregado, tem um monte de estátua, de santo, de não sei o quê, aí eu estou passando mal. Né? Como assim? A estátua que tem que passar mal, porque você é da cruz. Olha bastante para ela, até ela passar mal. Mas não tem cabimento, nossos medos. Eu vou estacionar no consultório, não acho lugar. O que eu fico procurando? Despacho? A esquina que tiver um despacho, ninguém colocou o carro em cima. Ninguém. Nem evangélico, nem católico, nem ninguém. Está pensando o quê? Todo mundo argentino, fantasma não existe. Como é que é? Eu não creio em fantasma, mas que eles existem. É um provérbio argentino. Então, quando eu vejo ali, está vazio, está vago. Chego lá perto, está lá o franguinho, tadinho. Esquartejadinho. Para o meu carro ali. E agora? Por acaso eu levei a chave do carro antes para o pastor consagrar na igreja? Não paro o carro em cima, levei a chave, eu sou um débil mental, eu levei a chave. Porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que há um sacerdote que ora a Deus de um jeito especial, que eu não atinjo Deus ali, no rim de Deus, para que ele possa dar atenção para mim. Mas ele, o pastor, consegue. Ele é o sacerdote, vai virar o sumo sacerdote. Um dia, ele é o mediador da nova aliança entre eu e Deus. E aí, você anulou a cruz. E é assim, tão sutil, que essas coisas vão sendo incorporadas à nossa vida. E o pentecostalismo, quero que ligue aqui as imagens, por gentileza. O pentecostalismo é uma versão infame do cristianismo evangélico, que nós já tínhamos motivos suficientes para sermos infames. Contudo,
a gente conseguiu piorar isso a profundidades assim inimagináveis há 30 anos atrás somente. O neopentecostalismo, que perverteu o que há de bonito, inclusive, em toda a história pentecostal no Brasil. Porque eu lhe dou conta de que, estudando a história da igreja no Brasil, sei de muita gente de Deus, das fileiras pentecostais da igreja protestante, que tomando o interior desse país, passando fome, frio, sede, tendo muita carência de recursos, foi evangelizando as massas, os vizinhos, as pessoas, manifestando o poder e amor de Deus na direção de muita gente, sofrendo perseguição atroz. Foi assim que muita gente envelheceu, que muita gente morreu, e não houve nenhuma ação nas igrejas tradicionais do protestantismo brasileiro, sejam batistas, presbiterianas, metodistas, as que forem, que foi tão impressionante em seu fôlego quanto a dos primórdios do pentecostalismo nesse país. Eu não estou falando nada que vem de mim, é a história. Mas o que existe hoje, o tradicionalismo, que é nossa tentação diária aqui dentro, e o neopentecostalismo, que é aquilo para qual a igreja se entregou por completo, é a perversão mais exemplar, atual, factual, contemporânea, didática, do que significa anular a cruz de Cristo. Eles se fizeram sacerdotes dos seus irmãos. Só se chega a Deus por meio deles. Eles têm vontade de ser padre, não é possível. Eles são os caras que mandam nos olerites das pessoas. Eles abençoam ou amaldiçoam a saída da igreja para outra igreja irmã. Eles se colocaram como sacerdotes de Deus. Numa delas, um disse: você está sendo curado aí? Vi na TV. Você está sendo curado aí? Está sendo abençoado? Isso não é assim barato. O sacerdote aqui está pagando o preço. Está anulando a cruz de Cristo. Está fazendo a manutenção do terror. Tanto é que outra vez na TV, eu vi alguém dizendo assim: ele sacrificou, logo ele conquistou. Ele sacrificou, é simples, é em espécime, tá? É em dinheiro. Ele sacrificou o Isaac dele. Imagina, dê seu Isaac aqui no altar. Você sai pelado daqui. Ele sacrificou, ele conquistou. Se ele parar de sacrificar, o que acontece? A multidão toda responde junto: ele para de conquistar. Anulando o efeito eterno, imperecível, sem validade, sem prazo de vencimento da cruz de Cristo. Se ele parar de conquistar, se ele parar de sacrificar, ele para de conquistar. Veja a situação do bichinho. Lá no Caminho Santos nós temos uma pessoa que não tinha mais o que dar para ganhar Deus. E ele é genuíno e honesto de coração. Ele queria ganhar Deus. Mas Deus vivia num balcão divino de benesses e prendas. E ele dava, e não tinha mais o que dar. Até que tinha uma fogueira lá que precisava dar R$2.500. E ele não tinha o dinheiro mais para dar. Já tinha dado até as roupas que estavam no guarda-roupa. Já tinha dado a chave do carro. Ele então olhou assim para o pulso e tirou o relógio que tinha. Tentou vender. O relógio valia $1.500. A coisa mais cara que sobrou para ele. Mas só estavam dando $500. Perdão, R$500. Então ele falou: eu não vou dar só R$500. Eu quero dar o que vale para a fogueira. Porque senão o nome dele não era levado para a fogueira santa. E aí ele fez uma cartinha, pôs o relógio dentro e com o coração mais menino fez uma cartinha.
gostaria muito de ter meu nome incluído se você fizer a transferência do real para o dólar, do dólar para o real, se fizer a conversão. Você vai ver que isso vale o valor que é necessário para que vocês possam orar por mim no dia. Então vocês ficam falando de católicos, vocês ficam falando de missa de sétimo dia, porque paga para ter o nome citado. Não, não. Ali está longe de ser esse inferno. Em nome de Jesus e da cruz. Porque é da cruz, em nome da cruz. Você nunca... Na TV um dia eu vi. Eu parei de assistir, viu, meus irmãos? Eu estou fazendo as outras coisas que eu falei o pessoal fazer lá. Brincadeira, hein? Uma cruz imensa estava lá. Ele morreu aos 33 anos. Se sacrificou aos 33 anos. Então você tem que, como sacrifício, dar pelo menos R$33. A assessoria de marketing desse pessoal chega a ser tosca. Porque acredita tanto na burrice do povo. Que assim faz qualquer coisa. Agora imagina milhares de templos, tendo milhares de pessoas, dando naquele dia R$33. Na cruz, tinha que levar para a cruz. Então ele fez sacrifício, agora faça você o seu, como se houvesse algum sacrifício que eu pudesse fazer, que comprasse, se compactuasse, fosse similar a esse que ele fez. O nome disso é a anulação da cruz. São filhos do inferno, não creem em Deus. Não tem nenhum temor dele. Mas ele colocou lá o relógio. Pode participar? Posso participar? Vende que dá o dinheiro e tal, e ajuda em tudo que tem que fazer a igreja. E aí, ele estava assistindo a televisão. E lá no centro, no Rio de Janeiro, o relógio dele estava lá, no centro do Rio de Janeiro. No pulso do sacerdote, que orava pelos pedidos, num evento qualquer. Aquele dia, que mal eu fiz a Deus. Porque nós somos todos, pessoal, gente que nascemos em berço cristão e a gente carrega certo temor do nome de Jesus. Então quando alguém pega e fala uma coisa que Jesus nunca faria ou falaria, mas em nome de Jesus, os incautos, qualquer um de nós que não tem toda a confiança posta no nome de Jesus pela cruz, acaba por acreditar. Isso acontece em níveis os mais sutis dos mais escrachados. Então o que é a cruz? O que é a cruz? É um adereço? É um pendurincalho? É um efeito decoração de templo? O que é a cruz? É para identificar sepulturas cristãs? É a decoração de tribunais judiciais? Na sua vida, ela precisa significar muito mais que isso. Ela precisa fazer com que o pavor da morte seja eliminado em nome de Jesus. Ela precisa fazer com que a síndrome do pânico de existir, viver, morrer e do futuro seja eliminado em nome de Jesus. O poder da cruz, do fato de que tudo está pago. Quem acha, por exemplo, que essa aqui é a casa de Deus, anulou a cruz. Porque a cruz nos tornou a todos nós habitação do Espírito, morada de Deus. Então quem tem mais reverência aqui dentro do que reverência pelo próximo, na qual Deus habita, não sabe o que é a casa de Deus, ainda que diga conforme aprendeu na escola dominical, aqui não é a casa de Deus, o templo de Deus somos nós. Mas se a forma de eu lidar com o outro é na irreverência, no estupro de sua consciência, na avacalhação com a sua vida, sendo ele morada de Deus, o que eu estou fazendo é anulando a cruz. E sem o saber, transformando em casa de Deus, só esse lugar onde eu estou comportadinho. Então preste atenção
Nós estamos na África desde 2010, faz pouco tempo, trabalhando contra a inimizade na cruz. Pode passar? Essa parte é diabólica. O exemplo extremo de quando a cruz sacrifica inocentes. A cruz sacrificou um inocente para que nós, os outros culpados, fôssemos livres. Eu conheci o pior do que está acontecendo aqui no Brasil. Sim, quando o que está acontecendo no Brasil é levado a extremos inimagináveis. Eu pousei no sul da Nigéria com meus amigos e irmãos e conheci uma situação que se faz em nome da cruz e de Cristo e de Jesus, no meio daqueles que nasceram e cresceram sabendo que Jesus é o cara, tem que respeitar. Aí ele se aproveitando disso, porque não existe crianças bruxas no norte da Nigéria, porque o norte da Nigéria é todo muçulmano, é islâmico. Vai dizer que uma criança é bruxa lá no norte da Nigéria, que você perde a cabeça. Diga no sul que uma criança é bruxa para o paizinho dela, que se você ao final falar em nome de Jesus, o paizinho acredita. Nós escrevemos esse livro. Ele está lá fora para que o valor de compra dele seja uma oferta de quem o adquirir para a Nigéria. Eu hoje pela manhã falei bastante. De repente está gravado e as pessoas podem adquirir. Hoje à noite nós não temos tempo hábil para desenvolver o assunto. Mas eu quero só para que a pregação fique estabelecida, mostrar o que está acontecendo. De manhã eu mostrei essas fotos. Os brancos foram e pregaram que não, o que a cruz conquistou por nós não está valendo. Porque se você fizer alguma coisa errada, você perde os efeitos da cruz de Jesus sobre sua vida. Falaram isso. Não ganharam muito dinheiro com isso e foram embora. E eles assumiram. Radicação da bruxaria. A erradicação da bruxaria é assim. Eu estou pregando para você a teologia da prosperidade. Vem cá, deposita todo o seu dinheiro aqui no altar e Deus vai mudar a sua vida. Amém, uhul, venham, depositem, tal. Vai tudo mudar. Quem está desempregado vai ganhar emprego. Quem só tem um carro vai ter 2. Sua casa não tem piscina, vai ter piscina. Se você é cauda, é funcionário, vai dar uma rasteira em alguém, vai virar cabeça, chefe. Venham. Deus vai mudar a sua vida. Deus quer dinheiro, Deus gosta de dinheiro. Deixem aqui, enriqueçam nossos bolsos e Deus vai mudar a sua vida. E aí todo mundo vai e faz isso. Ou não é assim que acontece no Brasil? Lá também, é igual. É o chamado neopentecostalismo. E as estruturas vão crescendo, vão comprando coisas, programas de televisão, vai precisando cada vez mais dinheiro para manter aquilo. E aí a pessoa acha estranho, a vida dela não mudou. Pelo contrário, algumas coisas pioraram, porque no meio de milhares, muda de 2 ou 3 que eles levam para a TV para dar o testemunho, todo mundo sentir inveja e vir e depositar de novo. Aí, lá na Nigéria, eu quero que vocês tenham conhecimento disso, porque eu queria que nós nos comportássemos como gente que evangeliza aqueles que são vítimas dessa condição, em nome de Jesus. Aí o camarada para e pensa, peraí, por que minha vida está assim? Vou lá falar com o pastor. Pastor, não está acontecendo as coisas que foram prometidas que aconteceriam. Pode passar, ué. Não está acontecendo? Então peraí. Tem a teologia da prosperidade, tem a outra irmã dela, a batalha espiritual, que é aquela que vê diabo em tudo. Não está acontecendo é porque você deu alguma brecha e o diabo entrou. Deus dificilmente entra nessas brechas que a gente dá, mas o diabo, poderoso pra caramba. E você deu uma brecha.
Mas ele não pode admitir brecha nenhuma, porque pela primeira vez ele tem a dignidade de vestir um terno e num lugar onde ninguém tem nada, ele é um diácono. E se ele perde esse cargo, ele perde tudo que ele tem. No domingo, 99% da população vai à igreja. E aí ele diz, eu não fiz nada, pastor. E nada significa eu não adulterei. E você, foi você então, mulher? Não, não fiz isso, não fui eu. Não vou falar que fui eu, aliás, na frente do meu marido. Então, tragam um filhote de vocês. Vamos ver se o Espírito me fala alguma coisa. E eles trazem a criança. E a criança chega. Ela tem um demônio nela. Tem um bruxo, uma bruxaria nela. Ela é uma criança bruxa. Ela faz mal. Ela não é de Deus. Tem um espírito maligno dentro dela. Mas tem um outro filho meu que vive doente, por isso que eu não trouxe. Vive doente? É ele mesmo então. Está botando doença no outro filho. Está fazendo com que você fique desempregado. Está fazendo que você sinta essas dores desconhecidas. É ele. Pode passar, não? E aí nós fizemos o caminho para dentro desse negócio doido. E os pais acreditam. E para quê? Por que se acusa crianças? Pequeninos, inocentes? Porque o exorcismo é cobrado. E custa caro. Muito caro. 3 a 4 salários. E o exorcismo é cobrado. Então, como ele é cobrado e custa caro, ele precisa ser demorado para justificar o preço. É por isso que as crianças são internadas na igreja. Algumas em igrejas, outras em casebres. Mas aqui, por exemplo, nesse lugar, aonde eu fui buscar uma, junto com meus irmãos, nós chegamos aqui nessa igrejinha. Não é uma grande construção. Não é um pastor de uma igreja que está ganhando dinheiro com criança bruxa. Só que ele aprendeu e agora está replicando o mesmo processo. Ele crê que as crianças possam ser bruxas. Então nós passamos muitos dias pregando. Esse moço, pode passar? A igreja dele tinha esse jovenzinho chamado Favor. O Favor está internado lá há 8 meses. O Favor, que é o favor de Deus, foi considerado bruxo no vilarejo dele, por algum outro sacerdote. E o pai e a mãe dele morreram num acidente. Então todos disseram, é ele. Foi ele que assim o fez. Daí que os tios e padrinhos, ninguém quis ficar com Favor. Então um tio paga este pastor para cuidar do Favor. E nos chegou lá na nossa base, na Nigéria, o relatório. E aí os Ghostbusters foram lá. Ligamos nossa sirene e fomos lá. E aí cheguei lá e preguei o evangelho de Jesus para o pastor. Dizendo para ele que era impossível que aquela criança fosse bruxa. Eu queria ir lá para resgatá-la. A gente tirou muitas crianças da mão dessa turma. Eu trouxe só o caso, que é o capítulo do livro chamado O Dia que Fizemos Tudo Errado. Porque nesse dia aqui, eu estava de novo com a história se repetindo. Vamos lá, vamos levar a criança. Mas ao chegar lá, descobri que o pastor não era um cara do mal, não era um malicioso, não era um homem que não cria em Deus, era um perturbadinho, era só alguém que tinha aprendido errado. Ele pensava que estava fazendo um bem ao menino. É verdade que ele amarrava o Favor para dormir, porque se ele vira de posição durante a saída do espírito de bruxaria para fazer traquinagens noturnas, quando o espírito volta e o Favor não está na mesma posição, o Favor pode acordar morto, sabe?
O Leonardo, que agora toma conta da nossa base lá e continua evangelizando essa turma toda, o Leonardo falou no ouvido dele: eu sei que você pinga o seu sangue no olhinho dele, eu sei que você pinga o seu sangue no ouvido dele, você vai parar de fazer isso em nome de Jesus, porque senão você vai se ver com Jesus contra quem você faz isso. E a gente não sabia se levava a criança, se deixava, porque ele amava a criança e mais do que isso, diferente dos outros lugares que a gente foi, eu mostrei hoje de manhã, não quero mostrar de novo, criança com prego na cabeça, toda queimada, ácido no corpo, tudo isso nos processos de libertação que tem lá. O Favor estava de um jeito tão limpinho. Eu olhava para o pastor, falava: eu vou tirar ele daqui, eu vou tirar ele de você. Aí o pastor fazia: eu estou tentando fazer o melhor. Aí eu dava uma vontade de ter pena dele, porque ele não estava ganhando dinheiro, a igreja não tem nem teto. Mas ao mesmo tempo eu não estava para isso lá, eu estava para salvar o pequenino. Mas eu peguei e eu falei para o pastor, falei assim para ele: E virei o Favor de tudo que é lado, procurando as marcas que eu estava acostumado a ver, as manchas, as amarras. O bichinho estava todo saudável. Estavam dando de comer a ele. E mais, eles estavam comemorando o fato que eles tinham acabado de conseguir colocar o Favor na escola. E aí eu vi que havia um irmão, o meu irmão, pastor Samuel, lutando nas trincheiras da morte, do lado de lá da causa, pensando que fazia para Deus e não fazia para Deus. Ele só precisou receber discernimento. Diferente dos outros, esse aqui foi por nós amparado, ensinado. O Favor cuida de um monte de criancinha, aquelas todas que vocês estão vendo. Aquelas mulheres, elas estão jejuando porque não tem comida. Estão pedindo a Deus misericórdia por dias melhores. Elas não têm nenhum dinheiro para dar para o pastor. O pastor, quando me recebeu, estava voltando da carpintaria, todo suado, sujo de terra. Eu só precisei ter discernimento que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra homem algum, nem contra quem quer que seja, nem contra bispo qualquer, nem contra nenhum apóstolo. É só na intenção de que as pessoas conheçam a validade da cruz de Cristo e o perdão que dela advém. Quando fomos orar por ele, pus minha mão assim no peito dele, do pastor. E um urro de dor saiu de dentro. E uma lágrima escorreu dele assim instantaneamente. Eu abri meu olho e vi um homem que também era muito carente e abandonado. E que também precisava de instrução e também não sabia o que fazer. Hoje ele é nosso. O Favor é nosso. E ambos são do Senhor. Mas foi o único lugar que a gente foi recebido assim. O resto foi paulada, foi xingamento, foi escorraçamento. Fui maltratado, fui posto fora. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia ia fazer as coisas que fiz lá, quando disse para uma mulher, dona de uma suntuosa igreja, que se ela continuasse fazendo com que as crianças fossem bruxas, nós iríamos persegui-la até ela parar de fazer isso e nunca iríamos tirar nosso pé dali. Aí ela disse: voltem e cuidem dos seus drogados. Ela sabe que a gente está cheio de drogado, né? Passa, mano. São crianças da manhã que eu mostrei, pode passar, pode passar. Essa moça, ó, essa moça, ela chega numa cidade e fala assim: Deus me revelou que tem 500 crianças bruxas nessa cidade. Levem-nas na cruzada. Levem seu filho na cruzada. Pode ser seu filho.
E aí, olha só quanta grana ela faz com essa acusação que o paizinho e a mãe acreditam. Dá para sair de lá rápido? Não dá. Eu entrei no carro, prometi para ela, falei assim, ó, presta bem atenção no que o nosso nome é Way to the Nations, guarda bem esse nome, Caminho Nações, nós seguimos Jesus, o pessoal, o jornalista não pode ir contigo, antropólogo não pode ir contigo, político não pode ir contigo, mas eu e você, a gente tem o mesmo espírito, sabe qual? A gente não desiste nunca, nunca. Nós não vamos embora nunca mais, até vocês largarem os pequeninos de Jesus. Eu só tenho um conselho para a senhora. Pegue uma pedra de moinho, pendure no pescoço, se lance no mar, antes de conhecer o juízo de Deus, se fizer tropeçar um dos seus pequeninos. Aí ela, e eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, eu amaldiçoo vocês em nome de Jesus, na autoridade que eu tenho, como sacerdote representante de Deus no mundo, vocês estão amaldiçoados, sejam todos repreendidos, mortos, blá 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 blá, tudo em inglês. E eu falei, ó, tem um texto que diz o seguinte, a gente veio em paz, você não quer nos receber em paz, então a nossa paz volta sobre nós. E o que eu tenho para lhe oferecer é só o sacudir dessa areia da sua igreja, que provoca o inferno na sua comunidade. Na minha vida nunca imaginei que ia cumprir esse mandamento de Jesus, quando ele diz, pega as sandálias do vosso pé, sacode assim, e diz, eu vim em paz e a minha paz volta sobre mim, já que não teve negócio aqui para ser feito. Nós estamos batendo os sapatos, olha lá. Você está percebendo? Não é para tacar na cara dela. A gente não faz isso. Nós estamos batendo, mas chegou uma hora que eu estava batendo o sapato tanto um contra o outro. Eu faltava destruir meu sapato. Eu entrei no carro, pedi perdão para o motorista, que aquilo tinha acontecido, porque o motorista, o Emanuel, ia continuar lá, e eu ia voltar para o seio da minha família, seguro no Brasil. E ele poderia ser perseguido. No mesmo dia, a embaixada brasileira ficou sabendo dessa intercorrência, e a migração nos chamou, e nós fomos obrigados a fazer a última cruzada, escoltados, com um pessoal armado assim de metralhadora que eu mostrei hoje de manhã. Estava bem interessante. A gente falando do amor de Deus e um pessoal assim do lado. Porque o medo era que ela viesse. Eles são ricos demais e a gente não é nada. A gente não tem nada. Nós viajamos para lá com o dinheiro contado. Nós voltamos sem dinheiro algum. Nós temos um orfanato e uma base e literatura, porque pessoas como você eventualmente deposita na conta do Caminho Nações algum troco. A gente junta o troco. A gente não gasta com a gente. Eu não ganho um único centavo naquilo que eu estou fazendo. Meu colega de profissão aqui, que me reconheceu de um encontro em São Paulo, onde estávamos fazendo a mesma coisa, estudando medicina do sono, ele sabe do que eu vivo. Eu queria pedir que você orasse por nós e que na medida de suas posses você contribuísse para a gente continuar tirando criança disso. Que você adquirisse o que foi dito pela manhã para que você entendesse melhor a história, porque a história é muito complexa para ser entendida. Algumas pessoas me perguntaram um monte de coisa, o que aconteceu com a menina tal, com fulano, com todo mundo que eu falei hoje de manhã. Eu nem contei que aquela tuberculose óssea da corcundinha que não andava foi curada. Nós a levamos para o norte, um hospital modelo, e ela foi restaurada daquilo e foi tirada, porque por causa da corcunda dela, um outro menino teve o braço quebrado e chegou aos nossos cuidados antes do irmão mais velho lhe decepar a cabeça. As histórias que eu contei hoje de manhã e que estão no livro. Aquela menininha foi curada. Eu sei que Deus a curou.
a partir do dia que eu orei por ela, de um jeito, acreditem, meus irmãos, um jeito tal, que nem pelos meus próprios filhos eu orei daquele jeito. Eu parecia um doido, alucinado. Eu falei, não tem jeito, não tem. É o seguinte, Jesus, o Senhor não me escapa agora. Ela vai ser curada. Ela vai ser curada. Eu escarrei na minha mão, eu passei minha saliva na tuberculose dela. Eu fiz o que eu nunca fiz e nem sei por que fiz. E fui embora. E ela está curada. Tem outras histórias tantas que não dá para contar. Nós estamos lá nesses anos, cuidando de um fenômeno chamado crianças bruxas. Um dia a gente vai embora, mas quando isso acabar, vai acabar quando o uso da Bíblia parar de ser feito para nosso próprio interesse e inconveniência. Agora só passa até terminar. Esse é o livro que está aí, que a gente trouxe e que eu tenho ido pelo Brasil divulgar. Mês que vem, em São Luís do Maranhão, uma igreja muito amiga, e algumas outras cidades. E, de qualquer modo, eu não queria vir aqui ficar mostrando histórias heróicas dos campos de batalhas missionários. Não tenho essa pegada, não. Eu queria saber se você aceita continuar ouvindo por toda a sua vida acerca da realidade da cruz e da ressurreição de Cristo. É só isso que eu queria, é só isso que eu de fato desejo em Deus. Eu quero saber se você aceita o desafio de confiar no improvável, de acreditar no que você não tem prova, de entregar-se a Ele, de modo que passe o gato preto na sua frente na mesma hora que você entre debaixo da escada, que cruze com a macumba, que chute o frango, que o bode seja feito contra você para acabar com o seu casamento, tudo e o raio que os parta todos. Eu quero saber se há confiança em você, que o seu nome está escrito no livro da vida para sempre. Uhul! Amém! Glória a Deus! Aplauda o Senhor por causa disso, então, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã de manhã nós estamos lá, no acampamento. Vocês não fizeram nada errado lá esses dias, eu espero. Tem uma outra forma de anular a cruz, é quando traz aqui para frente, não sei se o pastor Glênio traz aqui para frente os jovenzinhos que engravidam. Para pedir perdão para a igreja. Eu fiz isso um dia, meus irmãos. Levei lá para frente para pedir perdão para a igreja. Eu era pastor de jovens. Então, eles tinham engravidado, estavam juntos há 7 anos e tinham engravidado. Aí os pastores todos queriam a cabeça deles. E eu falei, eu entrego, deixa comigo, vocês vão tirar o sangue deles, os olhos, tudo. Deixa que eu entrego. Um deles estava me devendo 100 mil reais, usou meu nome, sujou meu nome, penhorou meu consultório. Ninguém prestava. Mas aqueles lá tinham que ir lá para frente. Eu levei os 2 jovenzinhos. E aí eu trouxe. Vocês estão vendo essas 2 criaturas aqui? Ela tem um filho no ventre. E não foi o Espírito Santo que fez. Adivinha o que aconteceu? Foi. Fizeram o que vocês fazem. A diferença é que nela agora vai ser visível. E a igreja tem vergonha dela. A liderança tem vergonha dela.
Eles são seres humanos pecadores, igual vocês. Eles não pecam mais que vocês, não pecam menos que vocês, não são mais amados que vocês, não são menos amados que vocês. Eu quero saber se vocês podem perdoá-los. Mas eu fui assim, triturando a igreja, ao ponto de que assim algumas pessoas falavam: para, chega. Estavam assim, ó, chega. Eu falei: não, a liderança quer. Chega, eles estavam. Vocês podem perdoá-los? Para que essa criança não nasça bruxa, maldita, amaldiçoada. E a igreja disse: nós não podemos perdoá-los, porque nós não temos que perdoá-los de coisa alguma. Eles estão perdoados em Cristo. Se eles fizeram mal um ao outro, ou seja lá o que for, só a Deus e a eles cabe isso. Essa foi a resposta da igreja. Mas quando eu passei indo embora, depois de ter feito a sacanagem, cruzei com o meu pastor aqui e ele disse: o que é isso que você fez? E foi a última coisa que eu fiz. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.